Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai comentar aí sobre o desempenho dos brasileiros nessa fase de ida da Libertadores. A gente chegou aí ao final dos jogos, né? E aí a gente vai ter agora mais 3 jogos, né, dessa primeira fase. E acho que a coisa não está acontecendo talvez ali como esperávamos, né? Acho que tem algumas surpresas até interessantes. E alguns times ali que estão talvez desempenhando com um resultado ali menor do que aquilo que eu esperava. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Bom, eu vou comentar aqui desses jogos da terceira rodada, não na ordem aqui que eles aconteceram, mas comentando aqui os times que venceram e que estão numa situação muito boa. Eu vou começar aqui falando do Corinthians, que era um time que está sendo talvez aí uma surpresa grande na Libertadores, pelo menos para mim aí é uma surpresa, né? E eu acho que pelo que a gente conhece do Corinthians, né, e pelo que a gente conhece ali de futebol do Brasil e da América do Sul, a gente sabe que existe um domínio muito grande dos clubes brasileiros, ainda tem um orçamento muito maior do que os outros clubes sul-americanos e evidentemente o jogo pode ser ali disputado porque é uma Copa e tal, mas acho que os brasileiros têm ali um leve favoritismo, né, em relação aos adversários aí dos outros países, né? E o Corinthians é um time grande, né? Um time que pode ali mudar a história, né? Que pode ali, com o apoio da torcida, fazer uma campanha interessante e conseguiu ali tá 100%, né? Bateu o Peñarol por 2-0 jogando lá na Arena Itaquera. Então, assim, tá muito bem nessa era ali do Diniz. E o Corinthians já foi campeão da Libertadores, não tem muita tradição de Libertadores, mas tudo isso é muito falácia, né? Às vezes a escrita ela tá aí para ser quebrado, o tabu e tá para ser quebrado, né? E eu vejo hoje o Corinthians evoluindo dentro da competição. Claro que tem muita coisa ainda para acontecer, só fase de grupos, mas pode se surpreender. Então hoje eu já estou enxergando o Corinthians como um time que pode sim chegar ao título da Libertadores. É claro que ainda é muito cedo, mas tá vencendo, né? Tá 100%, tá conseguindo um bom desempenho jogando em casa, sempre vai ter apoio da torcida. O técnico Fernando Diniz é um treinador que já foi campeão da Libertadores com o Fluminense, né? Então tudo isso ali eu acho que cria um ambiente, né? Uma situação onde pode acontecer do Corinthians avançar bastante aí nessa Libertadores. Mas ainda só no começo, acho que tudo muda quando a gente passa para a segunda fase, né? A fase de eliminatórias. Bom, aí a gente teve também um Mirassol vencendo o Always Ready por 2-0 jogando em casa e chegando aí a 6 pontos, né? Foi uma grande vitória também do Mirassol. No começo aqui a gente acreditava que seria um grupo, na verdade um grupo difícil, mas que o Mirassol não se classificaria, né? Que o Mirassol teria muitas dificuldades ali de jogar, mas está conseguindo se superar, principalmente jogando lá no interior de São Paulo, né? Está conseguindo vencer, tem um time bem interessante, está na disputa, né? Então acho que de certa forma é surpreendente ali esse resultado ali do Mirassol. Bom, esses foram os times aí que venceram, e aí eu agora vou falar dos outros times, né? A gente teve o Cruzeiro jogando com o Boca, né? O Cruzeiro também venceu, né? Jogando com o Boca, e um jogo bem disputado, um jogo com muita catimba, com aquela cara ali de Libertadores, jogador expulso e tal, mas o Cruzeiro voltou a disputar, né? Voltou a estar ali no páreo depois de perder em casa para a Universidade Católica, né? Então tá clareando ali a chance do Cruzeiro de se classificar, o Arthur Jorge fazendo um bom trabalho. Então o Cruzeiro é um time muito tradicional aí na Libertadores, nunca foi eliminado da fase de grupos. Eu acho que tem tudo aí para se classificar, né? Principalmente depois dessa vitória aí do Boca, aí pode conseguir ali o resultado empate, fora de casa e assegurar a sua classificação. Bom, e aí a gente vai falar agora dos times que não venceram, né? Finalmente. Aí a gente teve o Flamengo, que empatou por 1-1 com o Estudiantes, fora de casa, jogando lá em La Plata, fez um jogo interessante ali no primeiro tempo, né? Depois sofreu ali um empate, acho que é o favorito do grupo, mas
tem alguma dificuldade, né? Assim, você tem um jogo contra um time argentino como o Estudiantes de La Plata, por mais que não seja um time que está numa grande fase, mas é um time que pode ali em determinado momento surpreender, né? E conseguir a vitória. O Flamengo também passa ali por momentos de crise, às vezes ali durante as competições, né? No ano passado, apesar do título, né? Teve muita dificuldade na fase de grupos, mas assim, a gente acompanhando aqui no futebol brasileiro é o melhor futebol aí praticado, né, junto com o Palmeiras, que está na liderança do campeonato, mas a gente vê que no atual momento o Flamengo está jogando até mais do que o Palmeiras, né, é o que parece. Nesse jogo aí a gente teve uma lesão do Arrascaeta, né, que eu não sei quanto tempo ele vai ficar aí fora, que pode preocupar aí, né, porque é um jogador importante no Flamengo. Mas o Flamengo tem um vasto elenco, né, apesar desse empate fora de casa, acho que vai se classificar aí com tranquilidade na primeira posição. Bom, aí a gente teve também o Palmeiras empatando com o Cerro Porteño por 1-1, jogando lá no Paraguai, onde teve toda aquela polêmica lá da redução do gramado, a Conmebol colocando uma regra, né, uma circular onde definia ali os limites, né, máximo e mínimo do campo, mas o Palmeiras ficou devendo, né, porque se comparar com o que fez nos últimos anos, com o time que tem, com um grupo que não é um grupo dos mais fortes, o Palmeiras tem criado muitas chances, mas não tem feito muitos gols aí na Libertadores. Mas ainda assim, né, é um grande time, muito tradicional, e acho que vai conseguir ali assegurar a classificação. E aí a gente tem por último o Fluminense, né, que teve um resultado negativo, perdeu por 2-0 para o Bolívar, jogando lá em La Paz, sempre muito difícil, né? Esse resultado aí, né, essa altitude, né, você jogar ali na altitude, acho que esse grupo do Fluminense, a maior dificuldade nem era tanto o nível técnico, mas a questão das logísticas, times que jogam em cidades muito distantes, né, então às vezes você precisa ali se organizar para fazer essas partidas e isso ali pode pesar um pouco, né. Bom, vamos comentar rapidinho a tabela aqui, como que ficou, né, então no grupo... Começando aqui pelo grupo do Flamengo, né? O Flamengo está com 7 pontos. E aí tem o Rosário, né? Com 7 pontos. E acho que é isso mesmo, né? O Flamengo com 7 pontos. O Rosário com 7 pontos. Estudiantes com 4. Independiente Medellín com 1 ponto, né? Então, assim, o Estudiantes ali não está na zona de classificação, mas conseguiu um empate ali contra o Flamengo, né? Quer dizer, o Flamengo está na liderança, mas pode ser ali que essa segunda vaga ali que vai estar mais em disputa, né? Mas o Flamengo tem tudo para se passar em primeiro. Lá no grupo do Fluminense, né? O Fluminense era uma situação complicada, né? Porque tem o Independente Rivadavia que tem 9 pontos, né? O Bolívar com a vitória chegou a 4, o La Guaira tem 2 e o Fluminense só tem 1 ponto, né? Então vai precisar vencer as outras partidas, né? Para conseguir se classificar, né? Se vencer todas as partidas aí, ele vai chegar, pode chegar no máximo a 10 pontos, né? Enquanto o Rivadavia com empate já está com 10 pontos. Então, o Fluminense era uma situação difícil aí, né, no seu grupo, né? A gente tem também o Cruzeiro, né, que está disputando ali com Boca, né, cabeça a cabeça, a Universidade Católica com 7, o Cruzeiro com 6, o Boca com 6 e o Barcelona ali praticamente eliminado com 1 ponto, né? Evidente que a disputa vai ficar entre esses 3, né? E o Cruzeiro vai precisar vencer mais um jogo fora de casa para garantir essa classificação, né? Talvez ali contra o Boca ou contra a Universidade Católica, né? Vai precisar ali de vencer um jogo, né? Pelo menos vencer e empatar um jogo. E o Corinthians aí tá tranquilo, né? 9 pontos, né? Impecável essa campanha do Corinthians, 100% a melhor dos brasileiros. O Palmeiras está em segundo no grupo, né? O Sporting Cristal chegou a 7 pontos. O Palmeiras está com 5 pontos. E o Júnior Barranquilla com 4, o Cerro Porteño com 4, um grupo que está se mostrando aí muito disputado, né, esse grupo do Palmeiras. O Palmeiras vai ali decidir em casa, né, vão ter jogos importantes em casa, contra o Júnior Barranquilla e contra o Cerro Porteño, se vencer ali, já vai garantir ali a classificação. Mas está mais difícil do que era o esperado, né, do que foi nos últimos anos. E aí, por último, o Mirassol, né, que está ali também em disputa, né, no grupo, né? A gente tem ali
o Lanús com 6 pontos, a LDU com 6 pontos e o Mirassol com 6 pontos. Então, o Walls Ridge com 1 ponto. Então, o Mirassol está na disputa, né? Um grupo ali muito disputado, né? Mas eu acredito que o Mirassol tem chance sim de se classificar, porque vai ter jogos ali jogando no interior de São Paulo, onde pode garantir ali essa vitória. Bom, acho que os brasileiros têm chance ali de se classificar, o Fluminense está numa situação mais complicada, mas acho que o resultado é um pouco diferente daquilo que esperávamos antes de iniciar a Libertadores, né? Porque, novamente, todo mundo dizia que ia ser uma Libertadores tranquila para os brasileiros, onde o Brasil ia passear, né? E os times brasileiros iam ali jogar com muita facilidade, mas a competição tem mostrado ali suas dificuldades, né? Como é da Libertadores, né? É um torneio que é complexo, porque às vezes envolvem questões além do nível técnico, né? Envolvem a questão de organização, de logística, e você está disputando mais campeonatos, né? E algo que já ficou evidente, né? Que até o Felipe Luiz, quando era treinador do Flamengo, chegava a expressar isso de forma mais efusiva, vamos dizer assim, que não tem como você ganhar tudo, né? Então você tem, por exemplo, um Palmeiras que está ali muito bem no Campeonato Brasileiro, está conseguindo vencer ali todos os jogos, né? Em alto nível ali, sempre jogando bem, e na Libertadores não está tão bem, né? Então, assim, será que em algum momento o Palmeiras vai precisar fazer essa escolha entre Libertadores e entre Brasileirão? Da mesma forma, a gente tem o Fluminense que está bem no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores está muito mal. Então, você precisa ali fazer essas escolhas em determinado momento ali da competição, e isso às vezes é decisivo, né? Como você escolhe, se vai com força máxima no Campeonato Nacional ou nessa competição sul-americana, então isso vai ser decisivo. Eu acho que depois que tiver a pausa para a Copa do Mundo, né, acho que as coisas vão mudar muito, né, porque você vai ter ali meio que uma intertemporada onde tudo vai se organizar, mas antes disso os brasileiros precisam se classificar, né, porque essa fase de grupos ela vai ser decidida antes da final, antes da Copa do Mundo, né? Então, a gente vai saber quem se classificou antes da Copa do Mundo. Então, todo esse esforço ele precisa ser feito agora, para depois, efetivamente, ali vai se tornar uma outra competição, né? E os brasileiros terem outro desempenho. Bom, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou aí dessa rodada 3, aí, jogos de ida finalizados, né? Agora a gente vai ter os jogos de volta da fase de grupos da Libertadores. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.